Boa noite! Que bom que você está aqui, passando aqui agora para falar da nossa live que vai acontecer nesse exato momento sobre resiliência. Enquanto nós estamos esperando as pessoas chegarem aí, você vai mandando o link aí para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas que você conhece, porque nós vamos falar sobre resiliência, e a resiliência ela é uma força real ou ela é um mito motivacional na internet? Então, eu preciso que você se prepare aí, porque para receber o que eu tenho para ministrar sobre a sua vida, ok? Seja bem-vindo, olha aí, ó, tá chegando, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui, que bom. Lembrando, eu quero lembrar você que no mês de agosto nós teremos um evento extremamente importante, você não pode deixar de participar dele. Nós vamos começar a divulgar a partir de quarta-feira o propósito. Nós vamos fazer uma palestra, né, num hotel e queremos reunir o máximo de gente, o máximo de pessoas. Vamos falar de neurociência, vamos falar de agilidade emocional, vamos falar de propósito de vida. Vai ser um tempo muito precioso. Então você fique ligado aqui nas minhas redes sociais, me segue aí. Inclusive você que está aqui no YouTube, clica no joinha aí, dê um like, né? Dê um like aí no joinha, compartilha, chame seus amigos, porque nós já vamos começar. Eu já quero falar um pouco sobre resiliência, porque é um assunto de extremamente importância nos dias de hoje. É um assunto extremamente relevante para a atualidade. E o que eu percebo é que muitas pessoas não conseguem desenvolver resiliência, mas eu já vou falar sobre isso, tá? Eu já vou falar sobre isso. Enquanto nossos amigos, nossos colegas vão chegando, eu quero compartilhar uma história com você. Certa vez eu trabalhava numa concessionária em Goiânia e minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Nós morávamos em Goiânia, já tinha aproximadamente uns 3, 4 anos, né? Eu tinha aproximadamente 5 anos de casado e no meio desse caminho eu perdi o meu emprego. Agora imagine você, numa terra distante, sem emprego, com uma mulher grávida, entendeu? E sem dinheiro. O que fazer? Foi uma situação que eu vivi assim de extremo desespero. Desespero mesmo. Porque quando você não está preparado para que as coisas aconteçam e elas te pegam de surpresa, te deixa assim sem chão. Então eu tive que, naquele período, naquele momento, eu tive que me segurar para não entrar em desespero, tá? Para não entrar num desespero e arrumar minha mala e voltar para Cuiabá e tomar decisões precipitadas. O que aconteceu comigo? Eu fui morar no fundo da casa da tia da Keila. No fundo da casa dela era um galpão de telha de eternite, de tijolinhos à vista, todo furado, né? Quando chovia, a água entrava dentro do nosso quarto, molhava tudo, era do lado de um córrego de esgoto, e quando chovia, aquele córrego, sabe, transbordava, e era um lugar muito de um mau cheiro terrível, né? E eu desempregado, morando naquele lugar, tinha dinheiro para comer, só tinha 2 opções: voltar para casa com a mala nas costas ou ser resiliente. As pessoas nos veem hoje, né, e elas acham que a vida sempre foi um mar de rosas, mas não foi. Para chegar onde eu estou hoje, com 51 anos, você pode ter certeza que eu já caí muitas vezes pelo caminho. Eu caí quando meu filho nasceu, eu caí quando Maria Eduarda nasceu, sabe? Eu caí quando eu estava morando em outro estado, né, em Minas, mas, de certa forma, a gente precisa se levantar. E o que é resiliência? Ela é uma força real
Ou ela é apenas algo que as pessoas ficam na internet dizendo: ah, você precisa desenvolver resiliência, você tem que levantar, você tem que dar a volta por cima. A verdade é que todos nós nos levantamos, mas alguns de uma maneira rápida, outras de uma maneira mais demorada. Mas existem também aqueles que sabem que precisam se levantar, mas eles não conseguem se levantar. Então, dentro deles, eles pensam que eles estão se levantando, mas estão caídos. Tem muita gente que está de pé por fora, mas caído por dentro. Sabe, e a resiliência, ela é essa habilidade. Tem muita gente que vê a resiliência como uma arte. Eu vejo ela como uma habilidade, uma capacidade de transformar dificuldades em oportunidades. Porque não é só uma questão de você se levantar, é uma questão de você pegar a situação que você está vivendo, a dificuldade que você está enfrentando, o momento de desespero que você está passando por ele e, de certa forma, sair dele, olhar o cenário e encontrar oportunidades para que você possa se desenvolver e dar a volta por cima, encontrar soluções e dar a volta por cima. Sabe, isso não é fácil, isso precisa de fato, de verdade, ser uma força real dentro de mim e dentro de você. Ele não pode ser simplesmente um sentimento motivador, porque a motivação ela acaba. A motivação, tem muitas pessoas que elas vão sendo motivadas, mas tem gente que é motivado pela conquista, tem gente que é motivado pelo propósito, tem gente que é motivado por outras pessoas, tem gente que é motivado por dinheiro, tem gente que é motivado... Agora, tem gente que precisa aprender, e a maioria de nós precisamos aprender, a ser alguém automotivado. E o que é ser alguém automotivado? É ser alguém que de fato, de verdade... independente das circunstâncias ou da situação, eu me mantenho de pé. Eu passo pelos problemas, eu olho para as dificuldades e eu, de certa forma, procuro encontrar uma oportunidade para me dar a volta por cima e crescer. E isso fala de quê? Fala de superação, fala de nós superarmos as nossas adversidades. Porque nem sempre a vida ela é um processo contínuo, não. A vida, na maioria das vezes, ela é feita de altos e baixos, altos e baixos. E é por isso que a gente ouve muito aquele ditado, tome cuidado, porque quem está embaixo um dia pode estar lá em cima, e quem está lá em cima um dia pode estar lá embaixo. Mas eu preciso que você entenda que essa capacidade de superar essas adversidades, ela tem que surgir dentro, sabe? Dentro de mim e dentro de você. No seu coração, nas suas emoções, na sua alma. A alma, ela é tricotômica, ela fala de mente, vontade e emoções. Então, esse poder, ele tem que emanar da nossa alma. Sabe, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas sair daquela situação com a minha esposa e com o meu filho foi um tempo muito difícil. Mas aí o que eu fiz? Eu tive a cabeça de parar, pensar e aonde eu posso ir? O que eu posso fazer? O que eu posso tirar dessa situação que eu estou vivendo? Onde eu posso arrumar um outro emprego? Porque se me tornar alguém desempregado naquela época e naquele momento foi muito difícil. Então, quando as coisas parecem desabar, porque eu preciso que você entenda que aquilo que não nos mata, nos fortalece. Aquilo que não nos destrói, constrói dentro de nós forças para que nós possamos vencer, romper e alcançar o propósito de vida. Então, cada desafio, cada problema, cada dificuldade, ele tem que ser superado, né? E a resiliência, ela faz isso. Ela nos mantém de pé. Sabe, querido? O salmista, no Salmo 91, que é um salmo que praticamente todos nós conhecemos, né? Salmo 91 diz assim, ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. O que ele está falando? Ele está falando que no vale da sombra e da morte, eu não posso ficar prostrado.
Eu não posso ficar deitado. Eu não posso achar que não tem saída. Ainda que o vale seja um vale, ainda que a morte esteja ali comigo naquele momento, como diz o salmista, o que é preciso fazer? Continuar a caminhada. Continuar a caminhada. Eu não posso parar. Você não pode parar diante dos desafios, da adversidade, diante dos problemas e das dificuldades. Lembre-se dessa frase sempre. Aquilo que não te mata, te fortalece. E te fortalece construindo dentro de você uma força interior tão inabalável, mas tão forte, que vai ser uma vontade indomável de conquistar, de chegar, sabe, de ter êxito nos seus projetos, nos seus sonhos, e ter êxito mesmo em meio a derrotas, mesmo em meio a fracassos, mesmo em meio a situações em que as portas parecem que não vão abrir. Sabe, querido, eu preciso que você entenda que quando eu e você, nós acreditamos em nós mesmos, nós trazemos para dentro de nós, como é que eu posso te dizer isso? O nosso cérebro entende, quando você se torna alguém resiliente e você consegue superar esse primeiro obstáculo. E qual é o primeiro obstáculo? Se colocar de pé, ficar de pé. Quando você se coloca de pé, o seu cérebro começa a trabalhar e dizer para você assim, olha, se você se colocou de pé, você dá conta de caminhar. E se você começa a caminhar, o seu cérebro começa a dizer, olha, você dá conta de romper esse problema. E se você rompe esse problema, seu cérebro começa a falar com você, olha, você vai vencer o outro problema. E por aí você vai vencendo, e dentro de você está sendo construído esse processo que em meio ao caos, em meio às tempestades, às lutas, começa a trazer paz, começa a trazer convicção de vitórias, começa a trazer entendimento de propósito, porque nem tudo é para nos destruir. Eu ouvi uma frase que diz assim, ó, e você deve ter ouvido já também, tempos fáceis forjam homens fracos, mas tempos difíceis, sabe, tempos de lutas, de tempestades, forjam homens fortes. E o que a vida quer fazer de mim, de você? Homens e mulheres fortes, inabaláveis, confiantes, sabe? Que tem dentro de si inspiração para romper, para conquistar, que acredita em você mesmo. Você precisa acreditar que você é capaz, que você pode, que você consegue. E eu não estou falando aqui de algo motivacional, não, porque a neurociência, e eu vou falar sobre isso no dia 10 de agosto, né? Eu vou te mostrar como que é construído a sinapse da confiança dentro do cérebro. Então não é só a resiliência, ela não é só uma força motivacional, não. Ela é algo que precisa ser construído dentro de você. É por isso que, se nós formos olharmos para a Bíblia, Salomão diz em Provérbios, capítulo 23, no verso número 7, assim como imagina ou assim como pensa em sua alma, assim o homem é. Basta olhar para os 10 espias. Eles olharam para a terra prometida e disseram, essa terra não é para nós. Basta olhar agora para Josué e Caleb, que olharam para a terra prometida e disseram, essa terra... Opa, bati no microfone aqui, né? Essa terra é pra gente. E o que aconteceu com Josué e Caleb? Entraram na terra prometida. E o que aconteceu com os 10? Não entraram. Então, além de nós gerarmos dentro de nós autoconfiança, eu preciso que você entenda que é algo que precisa ser cultivado também dentro de você. E essa autoconfiança, essa inspiração que você vai tendo de você mesmo, de certa forma vai cultivando ou criando dentro de você não só resiliência, mas também persistência. Eu preciso ter a capacidade de me levantar. Eu preciso ter a capacidade de me colocar de pé, ainda que eu esteja andando pelo vale da sombra da morte. Aquele momento, olhando para aquele esgoto, né? E quando eu falo de esgoto, eu estou falando de todo tipo de esgoto. Aquele esgoto transbordando, aquele lugar fedido,
que a cabeça minha e da Keila doía, sabe? Eu olhava para aquilo e falava assim, não, eu estou de pé, eu vou sair dessa situação, eu vou persistir, eu vou romper, eu vou conquistar, sabe? Eu vou dar a volta por cima, sabe? E eu preciso que você entenda que a verdadeira força, ela está em continuar. Por quê? Porque uma jornada, ele não começa, sabe? Ah, já estou correndo. Não, você começa com o primeiro passo. Uma jornada começa com o primeiro passo. Primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí você vai construindo o quê? Uma jornada de persistência, tá? Então, eu preciso que você entenda que resiliência é não só se levantar, mas persistir e encontrar um caminho quando tudo está perdido. Encontrar um caminho. Sempre existe uma solução. Sempre existe uma saída. Agora, o problema é que, às vezes, a gente cresce tantos problemas dentro da gente que a gente não consegue enxergar a saída. Eu sempre costumo falar para pessoas que são altamente ansiosas, né? E às vezes as pessoas geralmente as pessoas ansiosas, elas têm dificuldade de dormir cedo. Compartilha aí, compartilha essa live aí com alguém que tá, talvez você ainda não compartilhou, manda aí para alguém que precisa ouvir isso. Porque controlar a ansiedade também faz parte do processo de resiliência. Então, eu sempre falo para as pessoas que têm problema com ansiedade e dificuldade para dormir. O que você pode fazer antes de você dormir, para você dormir melhor e não ficar ansioso com o dia de amanhã? Pega um papel, pega uma agenda, pega uma caneta, faça uma agenda do que você vai fazer no outro dia. Sabe para quê? Para que quando você deitar na cama, sua mente não fique assim, ó, amanhã você tem que fazer um monte de coisa, amanhã você tem muita coisa para fazer, amanhã você tem que fazer isso, amanhã você tem que fazer aquilo. Sendo que, se você colocar isso no papel, você vai ver que você não tem tanta coisa, mas o seu cérebro, ele gosta de te acelerar, porque ele quer andar acelerado. E nem sempre a velocidade, ela é um fator positivo. Eu vou te dizer aqui agora, você pode estar na velocidade máxima, mas na direção errada. Vai valer alguma coisa a velocidade? É evidente que não. É evidente que não. Então nós precisamos estar na velocidade exata, mas também no caminho certo, tá? E isso é importante que você entenda sobre resiliência, né? E quando nós falamos também de resiliência, eu preciso que você entenda alguns atributos. Eu quero te dar aqui algumas características, né, de pessoas que são resilientes, ou seja, que elas conseguem enxergar no meio do caos uma oportunidade, se levantam e conseguem aproveitar essa oportunidade para dar a volta por cima, tá? Dar a volta por cima, se estabelecer e continuar na jornada do seu propósito. E uma dessas características é otimismo. Nós precisamos aprender a ser otimistas. Sabe, eu conheço tanta gente pessimista que não está escrito. Eu não ando com pessoas pessimistas, eu não ando com pessoas murmuradoras, eu não ando com pessoas que ficam reclamando de tudo. Sabe, não dá. Quanto mais você reclama, mais coisas ruins você atrai para você. Quanto mais você é pessimista, mais coisas ruins você atrai para você. Então seja alguém otimista. Por quê? Porque alguém com uma visão positiva, com uma mente positiva, ela consegue e ela vai atraindo para si coisas boas. Coisas que no final de tudo, ela vai olhar para aquela situação e vai dizer, olha, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, sabe? Uma pessoa otimista, ela consegue enxergar o lado bom dessa luta, dessa prova, dessa situação. E engraçado que eu olhei para mim, naquela época, né? Meu filho hoje está com 25 anos, eu acho, né? Isso foi há 25 anos atrás. Eu olhava para aquela situação e eu falava assim, mas o que de bom pode tirar disso? O que eu vou aprender? Mas eu sempre estava assim, ó, não, mas eu vou conseguir, não, mas eu vou dar a volta por cima, mas isso aqui eu estou passando porque eu preciso aprender alguma coisa, eu não vou ignorar os problemas. Eu não estou falando para você ignorar as dificuldades, as lutas e as tempestades, não. Eu estou falando para você ser otimista no meio de tudo isso.
Sabe, comece a declarar, comece a profetizar, comece a chamar a existência daquilo que você quer alcançar, ok? Segundo ponto, extremamente importante, adaptabilidade. Você precisa ser uma pessoa que se adapta rapidamente às situações, a lutas, a tempestades, a perdas e a problemas. Ser flexível. Nós precisamos aprender a ser isso, tá? As pessoas flexíveis, elas se adaptam a novas circunstâncias e a novas mudanças. Estão abertas a aprender. Eu já vi gente que começou a passar dificuldade financeira. Em vez dele enxugar as contas, mudar para uma casa menor, trocar de carro, se adaptar à nova realidade, não. Foi passando cartão de crédito, foi pegando cheque emprestado, foi pegando dinheiro com a agiota. Sabe o que aconteceu em um certo momento? Ele não tinha mais casa, não tinha mais carro, não tinha mais salário, acabou perdendo tudo. Sabe por quê? Porque fica assim, não, mas amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar, amanhã vai melhorar, e não quer se adaptar a uma nova realidade de vida. Deixa eu dizer algo para você, eu não tinha o que fazer, eu tive que ir para casa da tia da minha esposa. Aí, sabe o que aconteceu? Lá eu comecei a me levantar, lá eu comecei a declarar o que eu queria, lá eu comecei a ter um espírito interior, sabe, gigante, eu comecei a construir forças, eu comecei a construir confiança dentro de mim. Logo, logo, eu arrumei um emprego. Logo, logo eu arrumei um emprego. E aí eu me adaptei àquela situação, mas aí depois o que aconteceu? Eu tive e mudei a minha realidade. De lá para cá eu só venho mudando de realidades. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, isso gerou dentro de mim autoconfiança. E hoje, né, eu atendia hoje uma empresária e ela disse para mim assim, Daniel, eu tenho aprendido muito com você. Eu falei, é mesmo? O quê? Ela falou assim, ó, eu sou extremamente insegura, eu não consigo dar um passo sem ter a certeza de que vai dar certo. E aí eu disse para ela, eu falei, então você precisa desenvolver uma característica que não chama-se só fé, chama-se coragem, chama-se ousadia. Eu não estou falando para ser irresponsável, eu estou falando para você ter fé e ousadia para dar um passo na direção daquilo que você quer, se adaptar a um novo estilo de vida, se adaptar àquilo que você quer alcançar. Lógico, eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, eu me adapto àquilo, me dou a volta por cima, começo a sair, começo a me reinventar e começo a adaptar o meu novo estilo de vida. Mas tem gente que não faz isso, ele fica até afundar e perder tudo. Sabe por causa de quê? Por causa de um outro ponto que as pessoas não têm. Inteligência emocional, ou agilidade emocional, ou controle emocional, a palavra que você quiser, né, colocar aí. Num momento como esse, de difícil, o que eu preciso fazer? Gerenciar as minhas emoções. Porque naquela situação não estava só eu, estava Keila, estava o meu filho e estava a família dela. Estava a família dela. Então, o que eu precisava fazer ali? Gerenciar as minhas emoções. Passar para minha esposa confiança. Meu amor, nós vamos sair disso. Meu amor, nós vamos dar a volta por cima. Meu amor, a pressão tá grande, mas tem um pouco de calma, tem um pouco de paciência. Eu sei que essa situação é estressante, mas nós vamos sair. Sabe? Controle emocional. Eu podia muito bem largar tudo, sabe? Como eu já vi muitos homens largar tudo, muitas mulheres largar tudo, abandonar tudo e ir embora. Não. Pessoas resilientes, elas conseguem, em meio ao caos, ter paz. Elas conseguem, em meio ao caos, ter tranquilidade. Elas conseguem observar tudo como um todo, gerenciar as próprias emoções, gerenciar o medo, gerenciar, sabe, a pressão do momento, gerenciar a fé, gerenciar as finanças, gerenciar, sabe, o momento ali que está sendo vivido. Transmitir a confiança que as pessoas precisam receber de você, sabe? Então, o controle emocional, ele é extremamente importante. Agora,
Tem um outro fator que é determinante também para que você dê a volta por cima, para que você consiga ter êxito no meio do caos e da dificuldade. Qual é, Daniel? Relacionamentos certos. Pensou aí? Você pensou em alguém que já ficou com você na abundância, mas também já ficou com você na escassez? Estava com você, sabe, festejando, mas tinha alguém com você também, sabe, te ajudando nos seus dias difíceis, de lutas, de tempestades? Ah, Daniel, mas é nesses dias que nós conhecemos os amigos. Nem sempre, nem sempre. Porque eu costumo dizer que o brasileiro, né, por natureza, ele já tem uma facilidade de se conectar às pessoas pela doença. O que é isso? Ah, o Rio Grande do Sul está passando por uma dificuldade muito grande. Caramba, nós mandamos água, nós mandamos alimento, nós mandamos mantimento. Agora, deixa eu dizer algo para você. Posta na internet que você está andando de carro zero, tá? Que você está comendo num restaurante caro e que você precisa de uma oferta, precisa não, que você quer uma oferta para pagar o seu almoço num restaurante caro. Então, tira isso da ideia que todos que são seus amigos ficam com você no dia da prova. Eu acho que é mais difícil encontrar os amigos nos dias de bonança, de prosperidade, porque não é todo mundo que se alegra com a sua vitória. Talvez o cara está na sua festa, mas ele está morrendo de inveja de você. E o dia que você cai, ele não vai lá te dar as mãos. Ele vai só ficar te observando de longe. Então, muda um pouco esse conceito aí de os amigos é aqueles que estão com a gente nas horas difíceis. Não, muda um pouco esse conceito porque nem sempre é assim. Então, quem são esses verdadeiros amigos? Quem são, de fato, esses relacionamentos saudáveis que podem estar comigo em dias difíceis? Não são aqueles que não te abandonam, são aqueles que te dão direção, são aqueles que têm uma palavra, sabe, que pode abrir a sua mente com relação ao seu futuro. São aqueles que também batem nas suas costas e dizem, olha, eu estou com você aqui, eu vou te dar um prato de comida, eu vou pagar o seu aluguel, eu vou pagar a sua água, eu vou te ajudar nesse momento. Sim, essas pessoas são importantes, mas também são pessoas que são proativas no sentido de fazer a gente sentar, fazer a gente respirar, enxergar o problema e dizer, calma, aqui tem essa e essa saída. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar a saída. Às vezes nós não conseguimos enxergar, né, a solução no meio do caos. Então esses relacionamentos, essa rede de apoio que nós precisamos também criar, se não temos, nós precisamos criá-la. Então preste atenção, se você não tem uma rede de relacionamentos, né, que te ajudam em momentos difíceis, é necessário você criar amizades. Ah, Daniel, mas é difícil criar amigos. É verdade. Por falta de inteligência emocional, tem muita gente que não tem amizade. Quantos amigos você tem hoje? Se eu te perguntar hoje, para você colocar no papel, quantos amigos você tem? Mas amigos mesmo. Então, essa rede de apoio, essa rede de relacionamento, eles vão te manter sempre forte, sempre saudável, sempre olhando para frente, sempre, sabe, colocando os seus pés no chão, né? Quando você estiver bem, eles vão colocar os seus pés no chão. Quando você estiver mal, eles vão colocar os seus pés no chão. Quando você estiver na prosperidade, gastando, eles vão te chamar e falar assim, você está gastando demais, para de festa, não é hora de você trocar o seu carro. Então, essa rede de apoio, ela é muito importante. Por último, eu quero falar aqui de um assunto que eu vou falar dia 10 de agosto e que você precisa estar plenamente convicto dele. Propósito e sentido de vida. Sabe, o que precisa fazer com que você tenha resiliência, a força maior, é saber onde você está e para onde você está indo. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? E eu vou falar não é só de propósito de vida, não. Eu vou falar sobre
propósito empresarial, né? Nós teremos outros convidados, outros palestrantes conosco lá, que vão falar de propósito em várias áreas da vida, porque a vida é um conjunto de coisas, não é somente uma área. Então, você precisa começar a pensar no seu propósito. Pense no seu propósito, desenvolva resiliência, autoconfiança, desenvolva fé, habilidades, bons relacionamentos, perseverança, persistência. Para quê? Para que você chegue onde você quer chegar. Porque como disse o filmezinho lá de Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Ok, gente? Obrigado por fazer parte aí dessa live, obrigado por estar comigo. Compartilhe essa live com seus amigos, compartilhe ela com os seus parentes. Mande para alguém que você sabe que está passando dificuldade ou poste ela no story do seu Instagram, no seu Facebook, sabe? Mande no WhatsApp para os seus amigos, compartilhe nos seus grupos, porque você nasceu para vencer. Você não nasceu para ser um derrotado, um fracassado ou uma fracassada. Não! Você nasceu para ser mais do que vencedor. Eu sou Daniel Alves, eu estou aqui para, te capacitar para que você possa se inspirar, alcançar os seus objetivos e também levar outros contigo. Deus te abençoe, nos vemos na próxima live. Até lá!